Tem dias que a gente acorda com o coração apertado, sem entender muito bem o porquê. Parece que tudo virou rotina, automático, e a fé, que antes era viva, vai ficando como algo distante. Mas viver pela fé nunca foi sobre andar no piloto automático. É sobre escolher, todos os dias, confiar em Deus, mesmo sem ver o caminho inteiro, mesmo com as dúvidas, mesmo quando o sentimento não acompanha. É levantar pela manhã e dizer: Senhor, eu não sei o que me espera hoje, mas escolho confiar em Ti. Porque a fé verdadeira é viva, é presente. É uma decisão diária de olhar para o alto e lembrar que Deus cuida de cada detalhe, mesmo quando a gente não entende. E é nesse lugar de entrega e confiança que o coração encontra descanso, mesmo no meio do caos. A palavra diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E isso muda tudo. Que hoje seu coração receba essa verdade como um abraço. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa continuar confiando. Tem gente que pensa que ter fé é viver uma vida sem questionamentos, como se fosse um botão ligado para funcionar no automático. Acorda, ora, vive, dorme e tudo simplesmente se resolve. Mas a realidade não é essa. Ter fé de verdade é se levantar num dia difícil e dizer: mesmo sem entender, eu escolho confiar. É seguir caminhando mesmo quando a alma está cansada, mesmo quando o que você sente parece contrariar tudo aquilo que acredita. A fé não elimina os desafios, mas te dá força para atravessá-los. Quantas vezes você já teve que respirar fundo e continuar, mesmo sem vontade? Isso é fé viva, isso é fé que sustenta. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que precisaram confiar dia após dia. Abraão não foi um homem de fé só no momento em que Deus lhe prometeu um filho. Ele precisou crer por anos, mesmo com o passar da idade, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Ele não viveu no automático, ele escolheu confiar. Isso nos ensina que a fé não é um sentimento que aparece do nada, é uma decisão consciente de continuar acreditando, mesmo quando os sinais visíveis somem. Às vezes, a resposta de Deus demora, mas o propósito dele nunca falha. Ele trabalha em silêncio também. Quantas vezes você já foi dormir com o coração cheio de preocupações e acordou com a sensação de estar carregando o mundo nas costas? Nessas horas, o automático até tenta assumir o controle. Você levanta, faz o que precisa, segue o dia. Mas o interior segue sufocado. Só que Deus não te chamou para sobreviver no automático. Ele te chamou para viver com o coração rendido a Ele. A fé entra aí, quando você, mesmo cansado, mesmo no limite, escolhe parar por um momento, fechar os olhos e dizer: Senhor, eu confio, eu não sei como, mas o Senhor sabe, me guia. É nesse lugar que a alma respira de novo. Jesus nos ensinou sobre confiar todos os dias quando disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Ele não disse: deixa que eu te dou o da semana inteira, ou relaxa que já está tudo resolvido. Ele disse hoje. Isso ensina a gente a depender de Deus diariamente, e não só nos grandes momentos. Tem dia que a força vem só para hoje e está tudo bem. É suficiente. Fé é isso. Voltar o coração para Deus e entender que Ele cuida do hoje. E quando o amanhã chegar, Ele estará lá também. Isso traz paz, isso acalma, isso tira o peso de ter que controlar tudo. Talvez você esteja vivendo uma fase onde parece que tudo está travado. As orações não têm resposta, os caminhos estão fechados e tudo o que você queria era um sinal claro, uma direção firme. Mas às vezes Deus permite justamente o silêncio para fortalecer a sua fé. Porque fé que precisa de provas visíveis a todo instante não é fé. Fé é confiar quando não se vê nada, é caminhar mesmo no escuro, com o coração segurando firme na mão de Deus. Lembra de Pedro? Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, andou sobre as águas, mas quando olhou para o vento, começou a afundar.
A fé mantém os olhos fixos em Cristo, não nas circunstâncias. É importante lembrar que viver pela fé também envolve aceitar que nem tudo será como queremos. Às vezes, a resposta de Deus é diferente da nossa expectativa, mas sempre será melhor. José foi traído, vendido, injustiçado e preso. Parecia que tudo dava errado, mas ele escolheu confiar. E no tempo certo, Deus o exaltou. A fé de José não foi automática. Foi construída em cada fase difícil, em cada escolha de continuar crendo, mesmo sem entender. Deus nunca perdeu o controle da história dele e também não perdeu da sua. Ele está cuidando de tudo, mesmo quando parece demorado. A fé que escolhe confiar todos os dias é a mesma que consola quando as lágrimas escorrem sem explicação. É aquela que nos faz sentir paz, mesmo sem razão humana. Às vezes, a gente acha que viver pela fé é viver sempre forte, mas não é. Às vezes, é só não desistir, só continuar orando, só continuar esperando, só continuar acreditando. E isso, aos olhos de Deus, tem um valor imenso. Deus vê quando você levanta cansado, mas escolhe falar com Ele. Ele vê quando seu coração está apertado, mas mesmo assim, você coloca um louvor e canta baixinho. Isso é precioso, isso é fé verdadeira. E se hoje você está se sentindo no automático, distante de sentir aquela presença viva, não se culpe. Deus não te cobra performance, Ele te convida para perto. Voltar a viver pela fé é simples, é conversar com Ele, abrir o coração, confessar os medos e confiar. Não precisa sentir fogo, arrepio ou algo extraordinário. A fé começa ali, na sinceridade do coração. Escolher confiar todos os dias é um ato profundo de amor e entrega. E cada vez que você faz isso, o céu se move, ainda que você não veja. Porque Deus honra a fé sincera, a confiança silenciosa, o coração que não desiste. Ele está contigo, sempre esteve e sempre estará. Há momentos na vida em que tudo parece igual, dia após dia, como se estivéssemos andando em círculos. E nessas fases, a fé pode parecer silenciosa, quase invisível. Mas é justamente aí que ela é mais preciosa. Quando você continua acreditando mesmo quando o cenário não muda. Quando você acorda todos os dias com o mesmo problema, a mesma espera, o mesmo desafio, mas ainda assim escolhe confiar que Deus está no controle. É nesse lugar de persistência, onde muitos desanimam, que a fé verdadeira floresce. Porque a fé não precisa de aplausos, ela vive no secreto, entre você e Deus. E viver por ela é escolher todos os dias não se entregar à frieza da rotina, mas cultivar dentro de si uma esperança viva, ainda que silenciosa. Um exemplo poderoso disso é a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela vivia um drama profundo. O sonho de ser mãe parecia cada vez mais distante, enquanto Penina, que a provocava, gerava filhos e mais filhos. Ana poderia ter se acostumado com aquela dor, poderia ter vivido no automático, aceitando a esterilidade como destino. Mas ela fez algo que transforma tudo, se levantou e foi orar. A Bíblia diz que ela se derramou diante de Deus, chorou com a alma, mas saiu dali diferente, com o rosto já sereno, porque ela escolheu confiar. Não foi automático, foi intencional. E naquele momento, mesmo sem ainda ter recebido o milagre, Ana já vivia pela fé. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Isso é fé, apresentar a dor e ainda assim acreditar. Ana nos ensina que viver pela fé é sair do lugar de acomodação. Ela não esperou as circunstâncias mudarem para ter uma atitude diferente. Ela mudou por dentro antes de ver a bênção se concretizar. Às vezes, esperamos que Deus faça algo extraordinário para reacender nossa fé, mas Ele está esperando que tomemos a decisão de confiar de novo. Quantas vezes você já se pegou esperando um sinal para continuar,
Mas Deus te chama a dar um passo mesmo sem ver o chão. É esse tipo de confiança que move os céus. Não é sobre sentir algo todos os dias, mas sobre permanecer firme, mesmo quando nada muda do lado de fora. Viver pela fé também é entender que nem sempre Deus vai agir da forma mais rápida, mas sempre da melhor maneira. Quando Ana recebeu a promessa, ela ainda precisou esperar. Ainda não estava com o filho nos braços, mas o seu coração já estava cheio de paz. Isso mostra que confiar não é apenas esperar passivamente, mas esperar com esperança. Esperar com o coração descansado, crendo que Deus está agindo mesmo quando você não consegue ver. E essa espera, quando vivida pela fé, nos fortalece. A palavra diz em Romanos 8:25, mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Isso é algo que só o Espírito Santo pode gerar dentro da gente. Tem fases em que tudo parece seco, nada floresce, os frutos não aparecem, e a vontade é apenas sobreviver. Mas Deus nos chama a lembrar de sua fidelidade. Quantas vezes Ele já te sustentou quando você achou que não daria conta? Quantas vezes a provisão veio de onde você nem imaginava? Essas lembranças são alimento para os dias de deserto. A fé não vive só de promessas futuras. Ela também se alimenta dos testemunhos do passado. Volte a se lembrar de onde Deus te tirou, de como Ele cuidou de você em momentos que pareciam perdidos. Isso traz ânimo para continuar. A fé cresce quando a gente escolhe recordar da fidelidade de Deus. Outro ponto importante é que viver pela fé exige sensibilidade ao Espírito de Deus, mesmo nas pequenas coisas. Às vezes, o automático nos faz ignorar os toques suaves do céu, uma palavra, uma canção, um versículo, um detalhe que Deus usa para nos alcançar no meio da correria. Quando estamos no automático, deixamos de perceber esses sinais. Mas quando a fé está viva, o coração fica atento. E mesmo num dia comum, Deus pode fazer algo extraordinário. Como fez com a mulher do fluxo de sangue, que no meio da multidão ousou tocar em Jesus, não porque estava tudo certo na vida dela, mas porque ela escolheu acreditar que bastava um toque. Essa é a fé que muda histórias, a que decide confiar. A verdade é que não existe fé sem escolha. E a escolha de confiar nem sempre é a mais fácil, mas é a mais poderosa. Quando você diz para si mesmo, hoje eu não vou viver apenas por viver, eu vou crer, eu vou entregar, eu vou respirar fundo e dizer, Senhor, me guia, algo muda dentro de você. A sua alma encontra um lugar de descanso, mesmo em meio à guerra. Porque Deus recompensa o coração que insiste em confiar. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé que agrada a Deus não é a que nunca duvida, mas a que escolhe continuar, mesmo quando tudo parece contrário. E se hoje você se sente andando no automático, com a fé apagada e o coração desanimado, saiba que Deus não te condena. Pelo contrário, Ele te chama para recomeçar. Ele entende suas dores, suas dúvidas, seus silêncios. E Ele está aqui, te estendendo a mão para que você saia desse ciclo de sobrevivência e volte a viver com fé. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem sabe de tudo. Deus conhece cada suspiro seu. E hoje Ele te diz, eu estou aqui. Confia em mim mais uma vez. Porque viver pela fé é isso. Um recomeço diário, uma escolha constante de dizer, eu creio. Ainda que eu não veja, eu confio. E essa decisão, mesmo que pequena aos seus olhos, tem um valor eterno diante de Deus. Talvez você esteja aí, ouvindo essa mensagem e sentindo que está vivendo no modo sobrevivência. Levanta porque tem que levantar. Faz o que precisa porque não tem outra opção. Mas por dentro, o coração anda silencioso, quase sem forças.
Eu sei que ninguém vê o que você enfrenta dentro de si. As pessoas até acham que você está bem. Afinal, você está sorrindo, está funcionando. Mas Deus vê. E Ele não quer que você apenas funcione. Ele quer te ver vivendo com propósito, com esperança, com fé verdadeira. E essa fé não precisa ser enorme, precisa apenas ser viva. Um fio de fé é suficiente quando está firmado no Deus certo. Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Essa é a voz que te chama hoje. Muita gente se acostuma a andar sem sentir mais nada, achando que a frieza espiritual é um estado permanente, mas não precisa ser assim. Talvez o seu coração esteja dormindo, e tudo que você precisa é de um reencontro com Deus, um tempo só seu com Ele, uma conversa sincera, sem máscaras. Porque viver pela fé não é fazer tudo certo, não é ser perfeito, é ter coragem de dizer para Deus: eu estou cansado, eu me perdi de mim mesmo, mas eu quero voltar. E Deus, com toda a sua graça, não te afasta, Ele te acolhe, Ele te espera, Ele te ouve, e aos poucos Ele reacende a fé dentro de você. Às vezes a fé morre porque a gente só vive no automático da fé dos outros, vive de ouvir pregações, louvores, mensagens prontas, mas esquece de ter o nosso momento com Deus. E viver pela fé é pessoal, é íntimo, é uma construção diária. Você pode até se inspirar nos outros, mas a fé que te sustenta precisa ser sua. E ela cresce nos momentos em que você escolhe orar mesmo sem vontade, agradecer mesmo sem motivo visível, louvar mesmo quando tudo está desabando. É nesses gestos secretos que Deus derrama força nova. Fé não nasce no palco. Fé nasce no secreto, quando ninguém vê, mas Deus enxerga tudo. Tem dias em que tudo o que você precisa é apenas parar um pouco e respirar, silenciar as vozes externas, desligar o barulho do mundo e escutar a voz de Deus no seu íntimo. Ele não grita, ele sussurra. E quando a alma está muito agitada, a gente não escuta. Mas quando você escolhe confiar, a alma aquieta, a ansiedade diminui, a respiração volta ao lugar, porque a presença de Deus traz paz. Uma paz que não depende de explicações, mas que simplesmente invade. A palavra diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. E essa promessa é para você. Viver pela fé é como aprender a andar de novo todos os dias. Tem dias que você anda com firmeza, tem dias que tropeça, tem dias que quase não levanta. Mas o importante é continuar tentando. Deus não exige perfeição. Ele se alegra com a sua persistência. Cada vez que você levanta e diz: eu ainda confio, o céu se movimenta a seu favor. Talvez ninguém veja o quanto está sendo difícil para você manter a fé. Mas Deus vê. E Ele honra cada lágrima, cada oração silenciosa, cada amém dito entre soluços. Isso é fé. Seguir mesmo com o coração machucado. Seguir mesmo cansado. E continuar acreditando. E pode ser que agora, nesse exato momento, você esteja num daqueles dias em que tudo parece pesado, onde a vontade é parar, sumir, fugir um pouco de tudo. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que você não está sozinho. Ele não se afastou. Ele ainda está aí, perto, presente, fiel. E Ele entende essa dor que você não consegue nem explicar. Só que Ele também quer te lembrar que a dor não é o seu fim. Ela pode até estar te moldando, mas não vai te destruir. Deus está construindo algo novo, mesmo no meio do que parece confuso. E a fé é o fio invisível que te mantém firme, mesmo sem entender tudo agora. A fé viva escolhe confiar mesmo quando a mente está cheia de perguntas sem respostas. Mesmo quando o silêncio de Deus parece longo demais. Mesmo quando o tempo parece perdido. Ela escolhe descansar porque sabe em quem tem crido. Você pode não entender agora, mas Deus já está nos bastidores, alinhando cada detalhe. A tua parte é crer.
A sua missão é não soltar da mão dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Esse mais de Deus sempre vai além do que a gente pode imaginar. Você só precisa confiar, de novo e mais uma vez. Então, se você sente que está vivendo no automático, sem vida na alma, saiba que você não precisa continuar assim. Deus tem novidade de vida para você, e essa novidade começa quando você escolhe sair do automático e voltar para a presença dele. Hoje é um dia novo, um novo ciclo pode começar agora mesmo. A escolha está diante de você, continuar do mesmo jeito ou entregar tudo nas mãos de Deus e viver pela fé. E se você decidir confiar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, Deus vai te surpreender, porque Ele sempre honra quem escolhe confiar, mesmo nos dias mais difíceis. Tem dias em que o coração está tão silencioso que parece que até a fé se calou. Você até tenta orar, tenta sentir, tenta buscar. Mas dentro de si está tudo tão confuso que as palavras não saem. E parece que a presença de Deus está distante. Mas a verdade é que mesmo quando você não sente nada, Ele ainda está aí. Ele não depende das suas emoções para continuar sendo fiel. A fé não se apoia em sentimentos, ela se apoia em quem Deus é. Ele não muda, não se atrasa, não esquece. Mesmo quando tudo parece parado, Ele continua trabalhando nos bastidores. Por isso, ainda que tudo dentro de você grite dúvida, escolha confiar, escolha descansar, escolha continuar caminhando com Ele, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. E Ele não volta atrás naquilo que falou. O automático na vida espiritual muitas vezes surge como uma defesa. Depois de tantas dores, decepções, esperas longas, a alma vai criando barreiras e a gente começa a apenas seguir, sem sentir. Mas Deus quer mais do que um coração que apenas anda. Ele quer um coração que confia mesmo ferido, que confia mesmo cansado, que confia mesmo sem força e por confiar é fortalecido. Viver pela fé não é viver ignorando a dor, mas é ter coragem de atravessar a dor de mãos dadas com Deus. Ele não exige perfeição, Ele deseja entrega. E quando a gente se entrega, mesmo machucado, Ele começa a curar do jeito mais bonito que existe, de dentro para fora. Talvez hoje o automático não esteja só na fé, mas também nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas decisões. Você está vivendo por inércia, porque não vê mais direção, porque perdeu o brilho, porque se acostumou com a ausência de respostas. Mas eu te digo com todo o amor do mundo, Deus tem mais para você. Ele não quer que você apenas exista, Ele quer que você viva. E essa vida começa quando você entrega o controle a Ele e volta a confiar. Um passo de fé muda destinos. Uma oração sincera muda atmosferas. E a sua decisão de confiar pode ser o início de um novo tempo. Um tempo de restauração, de propósito, de paz real. Mas para isso, você precisa sair do automático e se render. E se no fundo do seu coração você sente que precisa recomeçar, não tenha vergonha disso. Recomeçar não é fracasso, é coragem. Recomeçar em Deus é como voltar para casa depois de um tempo longe. Não importa o quanto você andou no automático, o quanto se afastou, o quanto se perdeu. Hoje pode ser um novo começo. Hoje você pode voltar a confiar, e o mais lindo de tudo é que Deus não vai te cobrar por ter se afastado. Ele vai te abraçar por ter voltado. Ele vai te guiar de novo, passo a passo, e vai reacender dentro de você uma fé que é leve, verdadeira e viva. Uma fé que transforma. Uma fé que te faz respirar fundo e dizer: agora sim, estou vivendo de verdade, com Deus, pela fé, um dia de cada vez.
Se você chegou até aqui, eu quero que receba isso como um sinal de Deus para sua vida. Ele está te chamando de volta para o lugar da confiança, para o lugar onde a fé é mais que uma ideia, é uma escolha de todos os dias. Eu sei que viver pela fé não é fácil. Eu sei que muitas vezes você já pensou em desistir, se perguntou se Deus ainda está te ouvindo, se tudo isso faz mesmo sentido. Mas Ele está aqui. E Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo em silêncio. Escolher confiar todos os dias é um dos maiores atos de amor que você pode entregar a Deus. Então, continue. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso recomeçar, recomece. Mas não pare, porque Deus vai te surpreender. A tua fé não será em vão. Agora, se você puder, feche seus olhos por um instante, respira fundo, deixa o seu coração se abrir diante de Deus. Vamos orar juntos? Não importa onde você esteja, essa oração é para você, para sua alma, para sua caminhada. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti com toda a sinceridade do meu coração. Às vezes me sinto cansado, desanimado, sem direção. Mas hoje eu escolho confiar. Mesmo sem entender, eu decido crer que Tu estás cuidando de mim. Me ajuda a não viver no automático, a não apenas passar pelos dias, mas viver cada um com fé verdadeira. Sopra Teu fôlego novo sobre mim, reacende o que se apagou, fortalece o que está fraco. Eu entrego meus caminhos, minhas dúvidas, meus medos, tudo nas Tuas mãos. Me guia, Senhor, me ensina a confiar mais, a esperar com paciência e a caminhar contigo mesmo nos dias escuros. Eu sei que o Senhor não me abandona e por isso, mesmo com lágrimas nos olhos, eu declaro, eu confio em Ti, amém. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilha com alguém que também precisa ser lembrado de que Deus continua presente. E se você quiser continuar recebendo palavras que fortalecem a fé e aquecem o coração, tem outros vídeos aqui no canal que foram feitos com o mesmo amor e direção de Deus. Clica em um deles, continua comigo, vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. Porque todos os dias Deus tem algo novo para te ensinar. E eu estarei aqui, sempre te esperando, com mais uma palavra do céu para o seu coração. Deus te abençoe.